Olá pessoal, aqui é o professor Lomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos resolver exercícios que envolvem os conteúdos das aulas 20 sobre ângulos poliédricos e 21, superfícies poliédricas e poliedro. Barbadinha. Então, exercício número 1. Verifique em cada caso se existe ângulo poliédrico com as faces medindo, no item A, 21 graus, 22, 23 e 24 graus. Então eu tenho aqui quatro faces e eu quero saber se esses ângulos podem ser ângulos de um poliedro. Se são ângulos de poliedro, o poliedro existe. Então a primeira condição é que a soma, a mesma condição de diedro, a soma dos ângulos tem que ser menor que 360. Então, se nós somarmos isso aqui, vai dar 90 graus, que é menor que 360, e isso é verdadeiro. Então, está tudo ok. Agora, cada ângulo tem que ser menor que a soma dos outros três. Então, 21 graus tem que ser menor que a soma do 22, 23 e 24. Isso é verdadeiro. Veja, facilmente, mentalmente dá para fazer. O 22 graus é menor que o 21 mais 23 mais 24. Verdadeiro. E o 23 é menor que o 21 mais 22 mais 24. Verdadeiro. Veja que a gente poderia ter pego só o último caso aqui, pegando, aliás, o último caso aqui, o 24. 24 é menor que o 21, 22 e 23, porque se o maior ângulo é menor que a soma dos outros três, os outros também vão ser menores. Não precisaria ter pego isso. No exercício da aula anterior, nós fizemos para diedro, e deu um exercício semelhante a esse. Então, isso aqui também é verdadeiro. Logo, existe ângulo poliédrico com essas medidas. No B, 30, 120, 130 e 180. Então, vamos fazer a soma dos quatro ângulos. 30 mais 120 mais 130 mais 80 vai dar 360. 360 é menor que 360? Não, isso é falso. Então, não existe ângulo poliédrico com essas medidas. Barbadinha. Segundo exercício. As faces de um ângulo poliédrico convexo medem 35 graus, 45, 50 graus e m. Entre que valores se encontra o valor do m? Então, isso aqui é semelhante também do exercício da aula anterior, onde tem que vamos aplicar a soma dos ângulos internos e comparar cada ângulo com a soma dos outros. Então, tem que ver a condição no início aqui, é que esse ângulo tem que ser maior que 0 grau e menor que 180 graus. Sempre vai ser assim. Senão eles não é um ângulo poliédrico, eles vão estar no mesmo plano. Então, somando aqui os quatro ângulos, tem que dar menor que 360. 35 mais 45 mais 50 mais m, 360. A soma desses três aqui dá 130 graus. Então, o m tem que ser menor que 360 menos 130, menos 130. Então, o m tem que ser menor que 230 graus. Então, m menor que 230 graus é menor que 180. Então, está tudo bem aqui. Então, agora o m tem que ser menor que a soma dos outros três. 35, 45 e 50. Então, o m tem que ser menor que 130 graus. Então, m menor que 230 e m menor que 130, o que vale é o menor que 130. Continua aqui menor que 180. Barbadinha. Então, agora vamos pegar aqui o maior deles, que é os 50 graus, e comparar com os outros. Então, 50 graus tem que ser menor que 45 mais 35 mais m. Então, o m tem que ser maior que menos 30. E 45 mais 35, isso dá 80. Então, 50 menor que 80 mais m. O m vai ser maior que 50 menos 80, que é menos 30. E maior que menos 30 é maior que zero. Então, resposta. O x tem que ser maior que zero e menor que 130 graus. A gente não pega o ângulo negativo aqui, porque o ângulo tem que estar dentro dessas medidas aqui. Barbadinho. 3. Quantas faces pode ter um ângulo poliédrico convexo onde cada uma mede 60 graus? Então veja, quantas faces pode ter um ângulo poliédrico convexo onde cada uma mede 60 graus? Então eu tenho todas as faces iguais a 60 graus. Então quantas faces eu posso ter? Então veja que o menor número de faces é com 3, que é o triedro.
Então, se eu tenho 3 faces, eu vou ter 60, 60 e 60. Tá? Veja que isso vai ser verdadeiro. Por que vai ser verdadeiro? Porque a soma dos 3 é menor que 360, tá? E cada um é menor que a soma dos outros dois. Então, o poliedro pode ter 3 faces. Agora, com 4 faces. Então, eu tenho 60, 60, 60 e 60. 4 vezes 6, 24, a soma dá 240, é menor que 360. E cada um deles é menor que a soma dos outros 3. Então, isso é verdadeiro. Tá? Com 5 faces. Tá? Vejo que a soma 5 vezes 6, 30, né, dá 300 graus, é menor do que 360. E cada um é menor que a soma dos outros 4. Isso é verdadeiro. Agora vamos ver com 6 faces. Então eu tenho 6 faces. 6 vezes 6 aqui é 360. E 360 não é menor que 360, é igual, então isso é falso. Tá? Então, resposta, tá? Quantas faces pode ter? Tá? Com 3, com 4 ou com 5 faces apenas. Tá? Barbadinha. Número 4. As faces de um ângulo heptaédrico, hepta significa 7. Heptaédrico convexo medem respectivamente 20, 25, 35, 50, 65, 110 e m. Veja, eu tenho 7 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Determine o intervalo de variação de m. É igual ao exercício que a gente já fez na aula passada. Tá? Intervalo de variação de m. Então, esse m, que é medido da face incógnita, ela tem que estar entre 0 e 180 graus sempre. Tá? Barbadinha. Então, a soma de todos tem que ser menor que 360. Então, somando aqui, ó, 305 mais m. Somando todos esses ângulos aqui dá 305, mais m menor que 360. Tá? E m vai ser menor que 360 menos 305. M vai ser menor que 55 graus. Tá? Então, eu já sei que m tem que ser menor que 55 graus, ó, que satisfaz aquilo ali. Ó. O m é menor que 180. Agora, nós vamos pegar aqui o maior deles, né, que é o 110 graus, e comparar com os outros. Tá? Então, 110 é menor que 20, mais 25, mais 35, mais 50, mais 65, mais m. Nós temos que isolar o m. Então, somando esses 5 aqui, dá 195. E o m vai ser maior que 110 menos 195. O m tem que ser maior que menos 85, ou seja, o m tem que ser maior que 0 grau. Então, resposta, o m está entre 0 grau e 55 graus. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário e divulgue para os colegas as nossas aulas. Na próxima aula, vamos continuar a estudar geometria espacial.